No fundão, quiser chegar mais perto para escutar bem, tá? Bom, um assunto que era bem esperado aí por todos para a gente falar sobre o nosso GBO, né? Só que antes da gente falar do GBO, do fechamento, vamos só lembrar um pouco, tá? Do que foi o combinado lá atrás. O programa GBO, ele é um programa para, em primeiro lugar, para motivar as pessoas. Em segundo lugar, é para dar uma compensação. Se a companhia deu resultado, ela distribui um pouco de resultado para os colaboradores, né? E antigamente isso não se estendia para todos os colaboradores, e esse, 2024, já é o segundo ano que a gente estendeu esse programa. Então a gente precisa, pessoal, ficar com isso em mente, não esquecer isso. E nem confundir o GBO com o PLR que vocês recebem todo ano. São coisas completamente diferentes. O PLR, ele é um valor que está lá na convenção coletiva, todo ano é pago, independente do resultado da empresa, e ele tem, inclusive, data certa prevista lá na convenção. O GBO não tem nada a ver com isso. O GBO não está na convenção. O GBO é uma política da Bombril. Não existe GBO em outras empresas. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, a empresa só paga GBO se ela bater o resultado. Qual o resultado? O orçamento. Um percentual sobre um orçamento. Se não bater, não paga. Então, ao contrário do PLR, não significa que todo ano vai ter GBO, porque a gente depende de atingir o resultado. Então, vamos sempre lembrar disso. Terceiro, pode acontecer de atrasar a divulgação, como aconteceu esse ano. Esse ano nós tivemos 2 eventos que atrasaram para a gente ter essa conversa. O primeiro evento foi o fechamento mesmo, que era a conclusão dos trabalhos da auditoria, porque a gente só pode, de novo, está na regra do GBO, está escrito, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem conversar com a liderança, vocês podem conversar com o sindicato, é uma regra pública, está lá no portal, inclusive do Ministério do Trabalho. Então, a gente só vai fazer o pagamento depois de fechado o resultado. Só que a gente ainda não tinha fechado o resultado. Então, não é que vocês não estavam sabendo. A gente não sabia porque a auditoria não estava ainda conseguindo fechar o resultado. Eles estavam com trabalho em campo. Esse foi o último ano da atual auditoria. A gente está trocando, porque eles só podem ficar 5 anos por lei. E fechou o último ano. Então precisava trocar. E aí a auditoria, quando estava saindo, estava olhando absolutamente tudo, deu muito mais trabalho. Tudo bem, deixa olhar, é o trabalho deles. E isso tomou muito tempo. Aí eles terminaram o trabalho. Então a gente já podia correr e ter essa conversa aqui? Não. Não por quê? Porque nota, de novo, está dentro da regra do GBO, que a gente iria apresentar para o Conselho de Administração, e a gente ia fazer a publicação do resultado. Só após essas 2 coisas é que a gente poderia fazer o pagamento. E aí o que aconteceu? A segunda questão, que era o Conselho, a gente teve que conversar com o Conselho por conta da situação da RJ. Então este é um ano excepcional. A gente ainda não publicou resultado. Ainda nós não publicamos o resultado. Então, consequentemente, a gente nem poderia estar hoje falando de GBO. Mas como a gente já tem o número fechado na auditoria, nós fomos para o Conselho e pedimos uma exceção. Conselho, excepcionalmente este ano, como a empresa está em RJ, vai demorar ainda para publicar o resultado, mas a gente já tem o número,
Podemos já fazer a divulgação para os colaboradores? E se for para pagar, já pagar? O Conselho pediu uma série de informações, de documentos, isso também levou tempo. E vamos só lembrar, o Conselho não tem obrigação nenhuma, porque a regra que está escrita lá é após a publicação. E aí, depois de muitos documentos, informações, no finalzinho da semana passada, o Conselho deu o sinal verde e falou, ok, pode conversar com o pessoal. Então, foi isso que demorou, tá? E aí, gente, nós sempre reforçamos com vocês a transparência. Se a gente não tem essa conversa antes, é porque a gente não tem o número, porque a gente não pode dar o número para vocês, porque ainda está sendo fechado. E se a gente fosse olhar rigorosamente do jeito que prevê a regra, a gente não estaria nem conversando hoje. E não vamos esperar que essa exceção aconteça novamente, porque não vai acontecer. Foi uma situação muito pontual deste ano, que é uma sinalização do Conselho e da diretoria, que a gente entende, né, que por conta de uma situação excepcional que é a recuperação judicial, acho que agora, com o número já fechado, a gente já pode avançar com isso. É importante vocês terem tudo isso em mente para vocês entenderem o nosso compromisso de transparência com vocês, para vocês não ficarem nessa angústia, porque nós também ficamos. Vocês acreditam que a gente não quer liberar o mais rápido possível o pagamento se a gente tiver atingido? E se a gente não tiver atingido, a gente já quer chegar para vocês e falar, olha gente, infelizmente esse ano nós não atingimos o resultado. Isso é a transparência. Só que se a gente não tiver a possibilidade de fazer isso, eu não vou chegar para vocês e falar, ó gente, eu acho que a gente bateu, eu acho que a gente não bateu. Não existe isso. Então confiem na diretoria, confiem nos líderes, tá? Transparência é um pilar da Bombril e vai continuar sendo. Se a gente ainda não dá a informação, é porque não há informação para ser dada, tá bom? Então é muito importante isso, porque a gente não sabe os próximos anos como que vem, a gente não sabe nem qual vai ser o EBITDA de orçamento, porque a gente ainda nem fez orçamento. A gente não sabe se vai atingir, a gente não sabe um monte de coisa. Então, não fiquem com essa ansiedade, porque na hora que as coisas tiverem que ser, vão ser. E se tiver o pagamento vai ser feito na hora que tiver que ser feito. Tá bom? Bom, aí agora vamos falar um pouco de 2024. 2024 foi um ano que a gente conseguiu retomar volume, né? A empresa tinha um desafio importante de volume, a gente perdeu muito volume em 2023, mas a gente conseguiu ir atrás e nós recuperamos, a gente conseguiu ocupar mais espaço na gôndola, né? Como que a gente está indo agora em 2025? A gente está indo bem em volume, né? A gente está conseguindo manter o crescimento, apesar de que o mercado de limpeza está dando uma baixa, a Bombril está indo fora da curva e está ganhando mercado além dos concorrentes. Só que a gente está com uma dificuldade muito grande ainda em lã de aço em algumas categorias. Porém, de novo, falando de 2024, a gente fez um resultado no primeiro semestre, um resultado muito bom. E a gente estava indo muito bem. Só que a gente já estava vendo que o mercado ia entrar em dificuldade. E a cesta de limpeza, ela está baixando o preço dela. Porque a população está ficando com o salário achatado e entre comprar comida ou comprar produto de limpeza, eles estão comprando comida. E aí eles começam a trocar os produtos de limpeza por produtos mais baratos. E isso vai forçando o preço da cesta de limpeza para baixo. Só que o que a gente está comprando de insumo só está subindo o preço. A conta não fecha. Então, ano passado, a gente já antevendo essa situação, a gente já começou a tomar algumas medidas de segurar a despesa. E a gente tomou várias medidas de segurar a despesa. Uma das medidas que a gente tomou, que está bem na memória de todo mundo, é que a gente não fez a nossa festa de final de ano em 2024 igual a gente fez em 2023. Oh, pois é, mas foi legal, foi bem legal a gente fazer aqui. E foi uma medida muito sábia.
Porque se a gente tivesse feito, esse dinheiro ia ter dado falta. Então, toda vez que a gente chegar para vocês e falar, gente, precisamos tomar ações de conter despesa, precisamos tomar ações de evitar desperdício, aumentar a eficiência, é porque a gente já está vendo a tempestade lá na frente e a gente já está se preparando. E aí, o que aconteceu no segundo semestre de 2024? O resultado foi para baixo. Aí a gordura que a gente fez no primeiro semestre, a gente gastou ela todinha no segundo semestre. E aí a gente precisava de, primeiro, a nossa meta era 100%, né, atingir o EBITDA lá em 100%. E a gente precisava atingir pelo menos 80% para a gente gatilhar. Significa que se a gente batesse 79%, zerava o GBO. Nós batemos 80% cravado. Significa que vai ter GBO? Vai ter GBO. Só que poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor. Mas se a gente não tivesse sido bem rigoroso aí no controle de despesa, às vezes segurando vagas, a gente não tinha batido. Por muito pouco a gente não bate. Se batesse 0,1 a gente não batia, mas a gente conseguiu. Tá? Então é importante, gente, de novo, olhar para o que aconteceu em 2024 e ver o que está acontecendo em 2025. Em 2025, muita gente largou as metas GBO para lá. Ah, não vou cuidar de meta GBO não. Não pagou de 2024? Tá aí. Só que agora a gente já está em julho. Aí a gente vai correr atrás. Tá desafiador? Tá, sempre é desafiador. Mas a gente vai correr atrás. E aí o que acontece se a gente fechar o resultado no ano que vem e a gente bater o EBITDA? Aquele que ficou olhando e amarrando um ano com o outro, 2025 eu não vou fazer nada porque 2024 ainda não ganhei. Vai perder. Aí vai ver os colegas de um lado ganhando, vai olhar para os colegas do outro lado ganhando, e aquele que largou de mão, só no outro ano. Então nunca olhem o GBO de um ano para o outro. O GBO, gente, ele é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Deu 1º de janeiro do ano seguinte, fale o seguinte, eu, como colaborador, eu já fiz o que tinha que ser feito. Agora eu vou deixar lá a parte administrativa, o financeiro, a contabilidade, a diretoria, a auditoria, o conselho, vou deixar todo esse pessoal fazer agora todas as contas e eu já vou focar na minha meta para 2025, ou para o ano que está começando. Foquem sempre no ano que está em exercício, porque na hora que for fechado o resultado, se for devido, vai ser pago. Tá bom? Então, gente, parabéns para todos, tá? O Thiago agora vai falar dos detalhes, vai falar de valor, tá? E no final das contas também a gente já vai falar do que interessa aí, do pagamento, tá bom? Obrigado, gente. Cheguei, Thiago. Pessoal, boa tarde. Bom, falando um pouquinho aqui das regras, nunca é demais a gente reforçar quais eram as regras de GBO de 2024. Como se passar algum tempo, às vezes a gente não lembra e é bom recordar. Bom, primeiro ponto que é importantíssimo, quem é elegível? Então não serão elegíveis aqueles colaboradores que saíram por iniciativa da empresa e que trabalharam menos de 180 dias. Tá? Então, as pessoas que foram desligadas da Bombril por iniciativa da Bombril e trabalharam menos de 180 dias não têm direito. Todos os colaboradores que pediram demissão a qualquer momento de 2024 também não têm direito. Tá? Pessoas que tiveram 3 ou mais advertências no ano de 2024 ou suspensões. Essas pessoas também perderam o direito do recebimento. Tá? A mesma coisa para faltas injustificadas. 3 ou mais faltas injustificadas no ano, essas pessoas perderam o direito. Falta injustificada é o quê, Thiago?
São aquelas faltas que a gente falta, não dá nenhuma justificativa para o gestor e a gente desconta na folha de pagamento. Isso é uma falta injustificada. A soma de 3 faltas, as pessoas perderam o direito. Colaboradores admitidos ou promovidos até 30/9 terão direito. Aqueles que foram admitidos a partir de 1/10 de 2024 não terão direito ao recebimento, né? Então, tem direito a partir de 2025. Lembrando também que nenhum temporário tem direito, né? Só funcionários bombril. Temporário passa a ter direito a partir do momento que é efetivado. Colaboradores afastados por acidente de trabalho, doença ocupacional, licença maternidade, no período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, também farão, se a pessoa se afastou acima de 15 dias, recebe de forma proporcional. Então eu me afastei 4 meses, vou receber 8/12 referente ao valor, tá bom? Transferências, eu tive uma transferência, trabalhava na lã de aço, fiquei 6 meses na lã de aço e fiquei 6 meses no invase. Vai ser apurado de forma proporcional também o atingimento de cada área. Então, 6 meses pelo atingimento da lã e 6 meses pelo atingimento do invase. Isso para ser justo, né? Então, a pessoa que trabalhou em cada área teve aquela contribuição e vai receber pelo percentual de cada área trabalhada. E é que, reforçando, o Marcos reforçou muito bem, em nenhum momento, quando a gente falou de GBO ano passado, que a gente falou do programa, a gente cravou uma data. No programa já estava escrito que a gente só faria o pagamento após a divulgação de resultados. Tá? Então, em nenhum momento a gente falou, tal data. Se tinha uma expectativa, infelizmente, por tudo que o Marcos comentou, se estendeu, isso faz parte do jogo. Inclusive, né, do GBO de 2025, que a gente vai falar nos próximos dias. Tá? Então, só reforçando esse detalhe. Então, a gente sabe da ansiedade, mas a gente tem que controlar isso e saber assim que tem todo mundo trabalhando para a gente trazer o melhor resultado e quando sair a gente garantir o pagamento. Bom, pode passar, por favor? Marcos comentou que o resultado, batemos 80% do EBITDA, então era o mínimo lá de gatilho. Para esse gatilho, o potencial de ganho é de R$ 428. Então, para um EBITDA de 80, a gente começa em 428. Lembrando que 428 é o potencial. Eu tenho que multiplicar esse valor pelo percentual de cada área, o atingimento de cada área. Então, como que funciona? A gente pega aqui eu não coloquei todas as áreas, tá? Então, tem as principais áreas com o maior número de pessoas. As áreas que não tiverem aqui, pode procurar o gestor que ele vai estar passando o percentual. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da lã de aço. Lã de aço tem um potencial de ganho de 428. A lã superou em 0,16, o resultado foi 100,16%. Isso quer dizer o quê? Saiu de um potencial de 428 e virou 428,68. Tá? Então, aquelas áreas que ficaram abaixo de 100, é a mesma coisa. Se eu supero, eu aumento um pouco do meu potencial, mas se eu fiquei para baixo de 100, eu também vou reduzir esse valor. Então, se eu pego a embalagem, que teve um resultado de 77,44, o ganho, que era 428, virou 331,44. Tá? E assim vai para cada área. Então, a gente sempre vai pegar o potencial e multiplicar pelo resultado da área. Por isso que é importante a gente nunca abrir mão do nosso resultado área. E 2025 é importantíssimo. Isso aqui pesa muito depois da conta final. Tá? Então, o Olerite do GBO já está disponível para vocês lá no portal do DHO. Tá? E vocês conseguem visualizar e vocês vão ver o pagamento. O que tiver diferença desse valor é proporcionalidade, é afastamento, é admissão, né, que foi no decorrer do ano. Então, para ser diferente o valor, tem alguma proporcionalidade. Tá? Então, esses são os valores de atingimento. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, procure o gestor de vocês, ou o DHO, que a gente está à disposição para explicar, né, qualquer dúvida, qualquer detalhe. Agora, um ponto importante. Bom, só um ponto importante, quando a gente fala de atingimento do EBITDA, Marcos pediu para reforçar esse ponto, a gente sempre fala o que é 3 para 1. Então, cada 1% de EBITDA
eu posso aumentar 3% do meu valor. E ao contrário também é verdadeiro. Se eu perco o percentual do EBITDA, eu também perco 3% em cima do valor. Né? Então, quando a gente olha aqui que a gente bateu 80%, a gente perdeu 20%. De 80 a 100, a gente perdeu 20 pontos percentuais. Então, se eu estou perdendo 3% em cada percentual, isso quer dizer que eu perdi 60%. Né? Então, aqui o ganho de 428 é em cima de 40%. Tá? Então, a regra do GBO em 2024 era essa, 3 para 1. Se eu estou mais acelerado, ele acelera em 3% para cada percentual de EBITDA. Se eu estou para baixo, ele também vai desacelerar. Tá bom? Bom, pagamento. Né? O Marcos passou para a gente hoje aí que a gente teria, né, o valor a receber. E aí, Marcos, te chamo aqui para a gente fazer um combinado. A gente vai correr então com o pagamento e aí a gente garante o pagamento para todo mundo até o final do mês, dia 30 de julho. Combinado? Tá bom? 30 de julho? O que vocês acham? Tá bom ou não tá? Não gostaram, hein, Marcos? Dia 30, fala sério, hein? Rapaz, libera esse negócio hoje pro povo, hein? Você consegue liberar hoje? Ó, se é pra deixar o povo feliz, até o final do dia tá na conta de todo mundo, tá? Então cai ainda hoje aí. Bom, então até o final do dia, esses valores estarão na conta, né? Então, a gente acaba com a ansiedade, com a angústia de 2024, vamos focar 2025. 2025 já foi o primeiro semestre, a gente precisa recuperar o quanto antes aí. Tá joia, gente. Então, até o final do dia, mais ou menos até as 18 horas, até as 18, o dinheiro já está na conta de vocês, tá bom? Obrigado, gente. Bom trabalho para quem está chegando e bom retorno para casa para quem está indo.